E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, irmãos. Vamos ler aqui na Bíblia em Mateus 10, verso 24 e 25. São Mateus 10, 24 e o versículo 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Senhor Deus, estamos diante de tua presença para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos pela tua bondade, neste dia final, de podermos desfrutar desta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. Só temos que agradecer. E eu, Senhor, para estar diante do teu povo, a gente não se sente digno, mas nós sabemos que toda dignidade vem do Senhor. Eu dependo do Senhor para ministrar esta palavra. Se o Senhor não vir ministrar, em vão vai ser as palavras que eu falar aqui. Mas eu creio, Pai, que assim como o Senhor ministrou para os discípulos, e depois os discípulos ministraram para o povo, assim também este ministério do sétimo anjo foi ministrado através do Senhor, através do teu ministério, do teu anjo. E depois João veio logo após para ministrar a esposa. E aqui, Senhor, nós, como parte deste quíntuplo, também fazemos parte dessa ministração, mas é o Senhor que ministra. O Senhor mesmo diz para a gente não se preocupar o que falar, porque o teu Espírito Santo ministra. Ô Senhor, se não for o teu Espírito Santo no apóstolo, se não for o teu Espírito Santo para ministrar no profeta, se não for o teu Espírito Santo para ministrar no mestre, no pastor, no evangelista, nós não sabemos o que fazer. Tem que ser o Senhor. E também o Senhor está ministrando hoje na tua igreja, em cada indivíduo. É o Senhor que ministra dentro do coração de cada um. Estamos agradecidos por esta certeza e esta convicção que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Basta o discípulo ser como seu mestre. Agora nós sabemos que o mestre, ele é um homem que é usado por Deus. Quem está nele
eu não vou falar do mestre natural, eu vou falar deste mestre espiritual, que todos nós entendemos que esse mestre é o Espírito Santo, né? E este mestre, basta o discípulo ser como seu mestre, esse mestre sempre ele é um profeta. Ele é um profeta e ele é um homem. Ele é um homem. E as pessoas, é difícil de crer, porque sempre Deus envia um homem. E esse discípulo também que aprende com este mestre, ele também é um ser humano. Nós vamos ver, Moisés era o profeta, era o pastor deslumbrando e profeta para aquele povo de Israel. E ele era aquele mestre para os seus discípulos. E quem eram seus discípulos? Tinha vários discípulos, como Jesus teve vários discípulos. Nós sabemos que os discípulos genuínos de Moisés eram Josué e Calebe. Os demais eram os discípulos, eram discípulos. Eles foram convocados para o ministério de Moisés por Deus, foram convocados para o ministério de Moisés por Deus. Acã, Abirão, Datã, ele eram os discípulos. E só que o problema deste discípulo que não consegue ser como seu mestre, não consegue atentar para o que o seu mestre ensinou, eles querem simplesmente usurpar a autoridade, eles querem tomar aquele lugar daquele profeta, ao ponto de ele dizer, Moisés, ele acha que ele é o único santo no nosso meio? Nós também somos santos, nós também sabemos falar, nós também sabemos profetizar. Então, o que é que aconteceu? Deus os matou. Deus matou não só eles, mas toda a sua congregação, todos os seus familiares, todos aqueles que apoiavam eles, aqueles discípulos que não continuaram de ser como seu mestre. Eles nem alcançaram, nem esperaram, nem aguardaram que Deus parasse de tratar com Moisés para poder tratar com eles. Não, eles foram mais audaciosos, eles queriam passar os pés pelas mãos, eles queriam colocar os cavalos atrás da carruagem e a vaca em cima da árvore pastando e não no seu lugar. E por isso que isso aconteceu. Mas você vai ver que depois da partida de Moisés, Deus começou a tratar com Josué. E Josué, nós sabemos que é o tipo do Espírito Santo. E nós também temos aprendido que Moisés é o tipo de Jesus. Então você vai ver que depois da partida de Moisés, Deus começou a tratar com aqueles discípulos que eles passaram a imitar. Eles não eram copiadores, porque aquele mesmo Espírito que estava em Moisés agora passou para Josué. E aquele mesmo Espírito que estava em Josué agora também tinha passado para a igreja, para Calebe. Era o mesmo Espírito de obediência, era o mesmo Espírito de devoção, era o mesmo Espírito para crer naquela mensagem que Moisés já tinha entregado. Então é por isso que Jesus falando aqui, basta o seu discípulo ser como o seu mestre. Então nós vamos ver que Josué, ele foi como seu mestre. Calebe, ele também foi como seu mestre. Eles aprenderam e começaram a levar aquela mensagem. Agora nós vamos ver também aqui Jesus falando, Deus tinha comissionado 70 discípulos, e inclusive entre esses 70 tinha aqueles 12 discípulos, e entre esses 12 discípulos tinha um demônio, um diabo. O diabo? Como é que você pode falar, como é, pastor, que a Bíblia diz que Satanás, ele não expulsa Satanás? Um diabo não pode expulsar o diabo. Então, como é que Judas era um demônio e ele expulsava demônio? Você tem que ver que a alma dele, ele era um demônio. Mas o chamado, o dom para expulsar demônio, o dom para ser um pastor, uma vocação para ser um ministro, um chamamento para ser um ministro, então isso é dom, isso é no intelecto, isso não é na alma.
É por isso que você vai ver muitos ministros que não são verdadeiros. Por quê? Porque dons e chamamentos e vocações são sem arrependimento. Romanos capítulo 11, versículo 29, 28, 29, por aí assim. Dons e chamamentos são sem arrependimento. Então, Judas, ele foi chamado, como Pedro foi chamado, como o Mateus foi chamado, como o Marco foi chamado, como os demais foram chamados. Mas só que ele não chegou à conversão. Aquele ele ficou só naqueles 2 passos de justificação e santificação. Ele não chegou ao batismo do Espírito Santo. Ele não chegou a ser como seu mestre. Ele não ficou satisfeito. Porque basta o seu discípulo basta o seu discípulo ser como o seu mestre. Não adianta a gente querer ser além do nosso mestre, além do que o nosso mestre falou. Então você vai ver que aqueles discípulos, eles também, tanto Jesus era Deus em carne humana, assim como também os seus discípulos era Deus em carne humana, mas no meio tinha aquele demônio, que era também Satanás em carne humana, usando um dom de Deus no intelecto, como os 70 tinham todos aqueles dons, eles faziam oração, eles expulsavam o demônio, eles faziam obras poderosas ao ponto de eles chegarem muito alegres com Jesus e dizer que até os demônios se sujeitavam. São Lucas fala sobre isso, capítulo 10, e Jesus diz: não alegreis porque os demônios vos sujeitam, mas alegrai porque vossos nomes estão arrolados no céu. E não é porque o nosso nome está arrolado do céu que Deus não possa riscar, porque o de Judas estava ali e foi riscado. Nós já aprendemos sobre isso na era de Sardes, o pastor Osmar Brana já pregou sobre isso para nós, e nós já falamos também um pouquinho sobre isso. Então, não adianta a gente se alegrar porque a gente prega. Não adianta a gente se alegrar porque a gente fala alguma coisa. A gente tem que ter temor e tremor com a mensagem que nós temos. Por quê? Porque basta o seu discípulo ser como o seu mestre. Aí o que é que nós vamos ver? O irmão Brana fala na mensagem das eras que sempre eles não permanecem, os discípulos não permanecem com aquilo que o mensageiro falou. Eles sempre acrescentam ali, tira acolá, e a mensagem já não é mais a mesma. Por quê? Porque esses discípulos, eles não são como seu mestre. Eles não são satisfeitos de ser como seu mestre. Então, o que é que tem nesse mestre? É o Espírito Santo. E o que é que tem que vir sobre este discípulo? O Espírito Santo. Igualmente, basta o servo ser como o seu Senhor. Mas eles não querem ser como o Senhor. Eles querem sempre ser algo mais. Eles querem ser sempre algo grande. Eles querem sempre aparecer quando não é para aquele discípulo aparecer. É para Deus aparecer. Você vai ver que depois da partida de Jesus, um tipo de Moisés, aí você vai ver o Espírito Santo nos discípulos. E aqueles discípulos atuaram como Jesus. Aquele discípulo vieram trazer a coisa mais clara que Jesus não pôde esclarecer naquele momento quando ele estava em carne humana. Aí veio os discípulos e esclareceu. Nós podemos ver que tem algumas coisas na Bíblia que não foram reveladas e que precisava de um ministério para vir esclarecer. A gente vai ver enquanto aqueles mandamentos, Deus não tinha passado para Moisés ele escrito naquelas tábuas, aquilo era mistério. Mas depois que Moisés subiu no Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos e ele veio, leu para o povo, aquilo já não era mais mistério, porque Moisés tinha esclarecido aqueles 10 mandamentos. E nós vamos ver que ele só vai esclarecendo, cada vez mais. Igualmente, quando Jesus veio, quando ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aquilo era mistério. Precisava de um esclarecimento que Jesus não deu. Mas quando o Espírito Santo veio, que tomou os discípulos, Pedro se colocou de pé e pôde esclarecer aquilo que era mistério.
Então sempre vem um ministério, sempre vem os discípulos que são igual ao seu mestre. Por quê? Porque eles repetem aquilo que o mestre ensinou, aquilo que o mestre falou. Porque o mesmo Espírito que estava no mestre está nos discípulos. Você vai ver cada mensageiro, cada profeta, o mesmo Espírito que esteve em Moisés estava em Josué. O mesmo Espírito que estava em Elias estava em Eliseu. O mesmo Espírito que estava em Eliseu estava em João Batista. O mesmo Espírito que estava em João Batista estava em Brana, como Moisés, como Elias. E o mesmo Espírito que está em Brana vai para os judeus, como Moisés e Elias. Então, veja que não tem, é o mesmo Espírito, é o mesmo ministério, é o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que estava em Jesus, estava nos discípulos. Aquele mesmo Deus que estava em Brana, estava em João. Então, João foi o quê? Ele se bastou, ele respeitou, ele não usurpou de querer tomar o lugar deste mestre, deste profeta, deste pastor, profeta. Irmão Brana diz, é pastor e profeta. Moisés era pastor e profeta. Por quê? Irmão, você tem que ver, um homem sem Deus, ele não é nada. Quem é o profeta é Deus. Quem é o pastor é Deus. Quem é o mestre é Deus. Quem é o evangelista é Deus. Moisés, sem aquela porção, sem aquele encontro com Deus, naquela sarça ardente, sem Deus tomar ele, sem Deus descer, sem Deus entrar nele, Moisés não era nada. Ele só passou a ser alguma coisa quando Deus tomou ele. Então sim, aí aquele homem pôde ser um legislador diante do povo de Israel, porque não era Moisés falando, mas era Deus falando na boca de Moisés. Então já não eram os discípulos falando, mas era o Espírito Santo que estava em Jesus falando na boca dos discípulos, na boca de Pedro, na boca de Paulo, na boca dos demais. Era o Espírito Santo. E não foi diferente com João. É o mesmo Espírito. Basta o discípulo ser como seu mestre. Oh, irmão, como João, como Osmar Brana ficou tão satisfeito de ser como seu mestre, sem tirar, sem acrescentar. Aonde o irmão Brana disse, o último eleito entrou, veio o discípulo fiel e diz, o último eleito entrou. Aonde ele diz, o cordeiro saiu do trono, vem este discípulo que ele se satisfez de ser como seu mestre e diz, o cordeiro saiu do trono. Quando Deus mostrou que ele não é mais mediador e terminou, ele saiu do posto de intercessão, agora ele era leão. Agora ele veio, saiu do trono para revelar estes selos. Então, este discípulo fiel repetiu para nós. Então, basta o seu discípulo ser como seu mestre. Irmão, João foi como seu mestre. Osmar Brana foi como seu mestre. Ele não acrescentou, ele não tirou. Por quê? Porque o mesmo Espírito, o Espírito Santo que estava revelando, aquele mesmo Deus que estava em Brana, tomou posse de João do ano 2000 para cá. É o mesmo Espírito, não é outro Espírito. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo sétimo selo, é o mesmo o anjo forte, mas de forma diferente. Porque lá ele vem para revelar, aqui ele vem, come o livrinho. Come o livrinho. E quem era aquele livrinho? Aquele livrinho era a revelação, aquele livrinho era Cristo. Branco. E o que? Então, este discípulo, nós podemos dizer que foi como seu mestre. Então, por que nós, ministro, por que nós, pastor, por que nós não se satisfazer de ser como seu mestre, como diz a Escritura? Basta o seu discípulo ser como seu mestre. Basta o servo ser como seu Senhor. Por que a gente não está satisfeito de ser um discípulo e ser como um mestre? Repetiu o que o mestre falou.
não acrescentar, não tirar. Olha, ele nunca quis usurpar, ele nunca quis tomar e nunca tomou lugar de Brana, mas Deus colocou ele naquele lugar onde Brana estava, para poder profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Então basta o seu discípulo ser como o seu mestre. Porque nós, ministros, porque nós, igreja, porque nós, discípulos, não ser como nosso mestre Osmar Brana? Por que não ser satisfeito? Por que não estar agradecido e deixar este mesmo Espírito que estava em João tomar conta de você, meu irmão e minha irmã? Para poder ministrar, ministrar não é só pregar, ministrar não é só profetizar. Não, um pregador, ele é um profeta no inglês, mas deixa esse Cristo ministrar essa palavra no teu ouvido, abrir teu entendimento, entrar dentro da tua alma e guiar os teus passos. Basta o discípulo ser como seu mestre. E quem era que estava dentro daquele mestre Brana? Era o 7º selo. Quem era que estava dentro daquele mestre João? Era o 7º selo. Quem é que está dentro desta esposa? É o 7º selo. É o mesmo que ministra esta noiva. Deixa eu ler aqui um pouco. Aqui. Porque tiveram que ser pastores. O parágrafo é de 1964. 61, irmãos, este homem está se fazendo igual a Deus. Olha, o problema é isso. Olha, Moisés está se fazendo igual a Deus, né? Aí com Jesus a mesma coisa. Olha, este Jesus está se fazendo igual a Deus. Este Brana, ele está se fazendo igual a Deus. Este Osmar Brana está se fazendo igual a Deus. Então vamos ver aqui o que o irmão Brana diz. Este homem está se fazendo igual a Deus. Isso era muito para seus pensamentos eclesiásticos. Isso é muito para um crente nominal. Isso é muito para um crente esquentador de banco de igreja. Isso é muito, porque ele é intelectual. Mas essa era a verdade. Ele não estava se fazendo, ele era. Moisés não estava se fazendo, ele era. Jesus não estava se fazendo, ele era. Os discípulos não estavam se fazendo, eles eram. Brana não estava se fazendo igual a Deus, ele era Deus. Era Deus manifestado em carne humana. Osmar Brana, ele não estava se fazendo igual a Deus, ele era Deus. Nós não estamos nos fazendo igual a Deus, nós somos Deus. Esta noiva é Deus. É Apocalipse 10, de 8 a 11. Ela não é outra coisa, ela é isso mesmo. Mas ele era a verdade do dia. A verdade tem que ser do dia. A verdade tem que ser escriturística. Ele não está se fazendo, ele era. Vê? Mas quando fizeram isto, muitos não o seguiram. Quando Jesus fez isso, 70 foi embora, ainda ficou um demônio. Quando o irmão Brana fez isso, muito mais de 10.000 dos seus amigos sumiram. Quando Osmar Brana identificou o seu ministério que já tinha acontecido, ele só identificou que a mensagem era de um só homem. Ele perdeu centenas dos seus amigos. E hoje esta noiva de Cristo, hoje cada um deste ministro que simplesmente basta, ele fica satisfeito de ser como seu mestre, Osmar Brana. E a gente perde muito dos nossos ministros. Muitos já não querem andar com esta noiva. Muitos não querem mais ter amizade com esta noiva. Mas se chamar o Beelzebu,
ao chefe de família, ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Se chamaram Beelzebu, o alfa, muito mais os discípulos, porque eles foram como seu mestre. É por isso que eles foram crucificados, é por isso que eles foram jogados na arena, porque eles foram como seu mestre. Eles não foram outro igual a ele, não tinham, porque eles eram o próprio mestre. Muitos não os seguiram. Então ele se voltou e disse: ao menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, não tem vida eterna vinda dentro de si. Agora quê? Isso daí você pode ler em São João 6. Você vai lendo lá que você encontra isso até o final. Agora pense, você que haveria pensado uma pessoa desta, ou intelectual. Agora, que pensa você que haveria pensado uma pessoa desta ou intelectual? Imagine que os sacerdotes que havia tido a ele no templo estavam muito envergonhados de tê-lo ali, e pensar que um homem se levantasse ali e dissesse uma coisa como essa: ao menos que vocês comam a minha carne e bebam o meu sangue. Disse: este é um vampiro humano, vê? Comer carne, beber, bom, ele é um canibal. Vocês, pessoas de bom senso, se você distanciarão de tal lunático como esse é um louco, hein? Nos dias de Branner era um louco. Era o ministério dele que estava sendo vindicado na América do Norte. A mensagem do entardecer eles não perceberam. A mensagem na América do Sul vindicado, e eles tiveram ele como um louco, como um lunático. Mas agora você tem que comer esta carne de João. Eu comi desta carne de João. Eu bebi deste sangue de João. Então, se você come e bebe dele, você se alimenta por ele. Nós nos alimentamos desta palavra de Apocalipse 10, de 8 a 11. Talvez a gente seja um louco, um lunático. Quando a gente diz aperta o play, é uma loucura. É uma loucura para eles. Vocês, pessoas de bom senso, se você se distanciar de tal lunático como esse, já me chamavam mesmo de louco. Para mim não me importa. Ela nunca o explicou. Olha, Jesus nunca explicou. Mas depois para os seus discípulos, basta o discípulo ser como seu mestre. Mais tarde ele explicou no partir do pão, na Santa Ceia. Ele disse verdadeiramente: este é o meu corpo e este é um tipo do meu sangue. Hein? Mostrando para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos não queriam ser a mais. Quando os discípulos querem ser a mais, Deus sempre dá uma palavra para separar. Nosso Deus é um Deus que separa os bodes dos cordeiros. Ele faz sempre essa separação. E Deus sempre tem uma surpresa, meu irmão. Olha só. Como esse, ele nunca explicou, ele só explicou para os discípulos. João nunca explicou para os bodes, para os pastor bode, eles estão louquinhos. Mas os discípulos, a noiva, ela entende porque ela é discípulo. Ela não quer ser nada mais, ela basta, ela está satisfeita, ela está posicionada de ser como seu mestre. Ela só disse isto, ele só disse isto. Ele fez isso para fazê-los tropeçar, para separar suas ovelhas dos cabritos. Deus sempre faz isso. Deus vem no profeta, no ômega, e revela tudo, e depois fica em silêncio. Não diga a ninguém. Aí depois Deus vem, pega um daqui da América do Sul, Osmar Brana, vai, come. Agora profetiza. Agora eu vou te dar uma palavra para te separar, para te deixar isolado. Fala que a mensagem é de uma só pessoa. Hein? É uma só pessoa.
não é duas, não é três. Este ministério da esposa é de uma só pessoa. Aí depois Deus vem, vamos separar depois da partida do Osmar Brana, vamos separar de novo. Pega um doido aí e diz para ele apertar um play. Vai separar de novo, eles são loucos. Deixa separar. Ele fez isso para fazer tropeçá-los. E então ninguém quis cooperar com ele. Eles não tiveram cooperação desde então, vê? Não tiveram. Brana não teve cooperação. Você acha que nós estávamos cooperando com ele? Os discípulos estavam aprendendo. Mas os que não eram discípulos não estavam cooperando. Eles queriam mostrar o ministério deles. Tanto que eles queriam mostrar o ministério deles, que agora eles mostram. Oh, pastor da igreja fulana de tal, só falta dizer, né? Pastor, eu sou pastor não sei de onde. O seu pastor, mas menos representante deste ministério mundial, menos representante desta noiva, desta partícula da noiva. Pastor, nós sabemos que é local, mas tem que crer em uma mensagem mundial. Isso é loucura. Isso é louco, hein? 165, note, no tempo do entardecer, Deus saiu fora pelos campos e viu que havia quem havia crido. Irmão, na mensagem do entardecer, só quem creu foi Brana e meia dúzia. Foi Brana e meia dúzia. E partiu no tempo dele, após ele partiu mais alguns, os restos saiu com uma ressurreição isolada. Eles nunca viram nada. Por quê? Porque eles não ficaram satisfeitos em ser como mestre. Eles não se bastaram, eles não ficaram satisfeitos, eles não ficaram acomodados na promessa do Pai. Eles saíram dali, mas saíram divulgando uma outra mensagem, sem ser a que Brana, o mestre, ensinou. Porque se eles viessem da América do Norte, com o que o mestre ensinou, eles traziam o batismo e traziam estes selos abertos e Brana revelando este sétimo selo. Mas eles não se sossegaram de bastar, de ficar como o seu mestre ensinou. Precisou de outro depois de 40 anos. Aí aparece um que parece ser louco, mas ele bastou, ele ficou satisfeito. Basta o discípulo ser como seu mestre. Osmar Brana foi como um mestre. Ele foi como seu mestre. Ele não se fez mestre. Deus estava nele. Ele foi profeta, pastor dessa esposa. Então não é a gente que se faz mestre, não é a gente que quer ser como nosso mestre, mas é Deus que faz, é Deus que escolhe. Ele faz o mesmo nos dias do grande pastor profeta, mas nos dias aos crentes de sua mensagem. Mas não, esta mensagem do entardecer, eles não crerão nela. Brana dizendo, o grande pai falando lá de Jesus, mas colocando seu ministério, esta mensagem do entardecer, eles não crerão nela. Não era para a América do Norte crer nela, não era para ver ela, só uma meia dúzia que fez parte da esposa de Cristo, como diz Osmar Brana, e eu creio, porque eu creio o que o nosso mestre Osmar Brana falou, porque basta o seu discípulo ser como o seu mestre. Eu não quero ser além do mestre. Basta eu ficar com o que ele disse, basta eu ficar com o que ele pregou, basta eu ficar com o que ele ensinou, basta você ficar com o que ele pregou, basta você ficar com o que ele ensinou, porque o mesmo Espírito que estava em Brana, estava em Osmar Brana, e agora está em você, está em nós. Eles não creram nele, eles não creram que era Deus. Quisera fosse um homem bom. O Brana é um homem bom, pastor, mas era um pastor, era só um pastor. Eles nunca viram que ele era pastor, profeta. Eles nunca viram que ele se comportou como seu mestre, Brana. Mas para
para ele se comportar, era porque aquele autor, aquele compositor, aquele que compôs, aquele que revelou, estava dentro dele. E para fazer nós ser submissos, o mesmo Espírito que estava em João está em você. O mesmo Espírito que estava em João está em mim. Não é espiritismo, meu irmão, mas é o Espírito Santo, é o ministério dele na terra novamente. Olha, ele era um homem bom, ele era um profeta, mas ele era mais que isso. Ele era um ensinamento comum, que só um bom homem. Ele era um profeta, ele não era nada menos que Emanuel. Ele era Deus manifestado em Jesus Cristo, seu Filho. Ele era Deus manifestado em carne humana e brana. Ele era Deus manifestado em Osmar Brana, através dele comer este livrinho e profetizar outra vez para nós. E nós hoje nascemos e somos gerados por este ministério. Então nós estamos satisfeitos de ser como Cristo. Basta o discípulo ser como seu mestre. Você está satisfeito de ser como seu mestre? Então Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.